programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque, trazendo para vocês convidados especiais que têm histórias bonitas, as histórias da medicina, às vezes fatos que interessam muito a medicina. Nós temos hoje dois convidados, né? Um casal de convidados, né? Aqui a Ana Marlúzia Bonfim e Melquisedeque Bonfim, que vem hoje mostrar toda a trajetória de vida e, acima de tudo, o nascimento de Sara, né? Vamos falar hoje, depende da fé, se você entende isso como um milagre ou um presente de Deus para um casal maravilhoso que será o nosso programa fará parte com eles aqui, tá certo? Então, boas-vindas para o Melquisedeque Bonfim e para a Sara Bonfim. Marlúzia Bonfim. Olha como a Sara pegou. Tá? É verdade. É verdade. Sejam bem-vindos. A Sara tem uma força, viu? Sejam bem-vindos ao nosso programa Medicina em Destaque. Obrigada, professor. Para mim é uma honra estar aqui, né? Conversando a respeito dessa trajetória de vida e principalmente pelo nascimento da Sara, que transformou totalmente as nossas vidas. Maravilha. Inicialmente a gente vai pedir para o nosso repórter de rua trazer, ele geralmente é um amigo conterrâneo, Antônio de Pádua, e olha o que é que ele tem. Caba bom, Gerson, caba bom, Davi Souza. Você hoje está entrevistando aí a doutora Ana e o seu repórter de rua está dentro de casa novamente. Ela tem curso de odontologia aqui no nosso estado vizinho de Pernambuco, também em Sergipe, curso de mestrado em Ciências da Saúde e doutorado na Universidade de São Paulo. Você tem um manancial de conhecimentos aí. E para nos brindar, essa doutora é nossa professora na Uncisal. Então, nós estamos altamente equipados. Um abraço bem grande para você e para a nossa entrevistada. Antônio de Pádua, nosso repórter de rua, mas que está em casa. Essa história é sua trajetória, né? É alagoana? Não, eu sou pernambucana, sou de Garanhuns, da Cidade das Flores, né? Sério? Nasci em Garanhuns, mas com 2 meses fui morar em Recife, porque meu pai ele é pastor presbiteriano e minha mãe é cirurgiã dentista, atualmente aposentada. E sou a mais velha de 3 filhos, né? E segui assim a profissão da minha mãe, né? De uma tia e do meu tio, que é irmão de meu pai, né? Que também está aposentado atualmente. Então, a odontologia me chamou muito a atenção, porque eu os vi atendendo, né? E eu cursei na Faculdade de Odontologia de Pernambuco, na UPE, na Universidade de Pernambuco, e concluí em 1989. Que maravilha. E daí, a trajetória mestrado teve que pegar voos para o sul, né? Sim, eu cursei mestrado lá em Sergipe, quando eu fui tenente dentista da aeronáutica por 8 anos, né? Dentista temporária. Então, eu sabia que aquele tempo era curto, né? 8 anos passa muito rápido, e eu precisava galgar algo melhor, né? Algo que eu pudesse crescer, desenvolver melhor na minha atuação. E aí eu decidi cursar mestrado na UFES, Universidade Federal de Sergipe, né? Em 2003. Inclusive, o meu orientador foi um médico, né? E a minha co-orientadora é uma professora daqui, a professora da enfermagem, né? Que a gente chama carinhosamente de HELP, que é Regina Santos. Sim, maravilha, professora Regina. Ela é ótima, ela me ajudou muito, né? E o professor é o Valdinaldo Aragão de Melo, que é um professor, né? Cirurgião lá em Sergipe. E a partir disso, nosso filho mais velho já era grandinho, já tinha em torno de 8 anos, né? E eu tive que abdicar muito, né, dos cuidados com ele na época para poder estudar. Mas eu só vim fazer doutorado já com 46 anos de idade. Sei. Eu cursei o doutorado na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. E durante as minhas idas e vindas, né, Maceió, São Paulo, para poder pagar disciplinas, eu fui percebendo que não só era importante para mim, né, a realização profissional. Sim. Eu sentia falta
de um outro filho, né? Eu sentia falta porque quando meu filho começou a completar 14 anos, eu comecei a perceber que ele já estava desenvolvendo em outra fase. Como diz a música do sertanejo, né? Ganham, bate asas e voam, né? As crianças, nossos filhos. É verdade. Isso. Aí vem esse sentimento de que precisa de alguém aqui, né? Mas ele não saiu de casa não ainda. Ainda não. Graças a Deus. Ele tem 27 anos atualmente, né? E ele também se sentia muito só, né? E aí foi quando eu decidi, né, começar a buscar, né, meios, alguma técnica que pudesse, com uma mulher de 46 anos, 47 anos, pudesse, né, ser mãe novamente. E observando alguns colegas defendendo alguns projetos de pesquisa, percebi que isso era possível. Olha que maravilha. Né? E aí eu também comecei a pesquisar na internet e observei que tinha muitas mulheres acima dos 40, 45 anos, até com 50 anos, conseguindo essa dádiva, né, através da reprodução humana. E também pela fé, como você bem disse, né, como eu tenho fé em Deus, né, então eu pedi a Deus que Ele pudesse nos presentear com uma filha ou um filho, segundo a vontade dele. Maravilha. E o nome foi bem original, porque Sara, né, esposa de Abraão, né, que aquela promessa de Deus, quando Deus promete, Ele manda. Não é? Ele é fiel em todos os nossos pedidos. Professor Melquisedeque, alagoano? Pernambucano natural também. de Recife. Depois a gente vai contextualizar o encontro de vocês, mas por enquanto, que caminhos você tomou? Foi para a aeronáutica? Foi. Inicialmente foi o primeiro... Foi. Aos 17 anos, né, eu fui aprovado em um concurso de aeronáutica, onde eu fui morar em São Paulo, no interior de São Paulo. Lá eu realizei o meu curso na aeronáutica, retornei para Recife e para dar início, na realidade, à minha atividade de especialista na aeronáutica, onde eu trabalhei por um período em uma unidade que não existe mais. Que unidade é essa? Era o Parque de Material Aeronáutico em Recife. Quem conhece Recife fica lá no bairro do Ibura, bem próximo ao lado, na realidade, do aeroporto de Maceió, onde existe a base aérea de Recife. Imbiribeira fica... A Imbiribeira, ela, que é a Mascarenhas de Moraes, ela fica mais para frente do aeroporto. E o aeroporto, como é uma área enorme entre o aeroporto, abrange o aeroporto, a base aérea e o parque, que ele já se prolonga para o bairro do Ibura, de quem vem pela Avenida Recife. Bom, então lá foi o meu início. Depois eu passei por alguns setores da aeronáutica, como, por exemplo, na área de investigação de acidentes aeronáuticos, que é um órgão que na época era chamado DAC. Hoje foi substituído em 99 pela atual ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, enveredei pelo caminho de... acompanhava, não realizava, mas acompanhava a investigação de acidentes aeronáuticos. Depois ingressei na área de fiscalização de empresas aéreas, empresas de manutenção aeronáutica, formação de pilotos. E, por fim, fomos transferidos para... Foi quando, então, ela entrou na aeronáutica, que ela falou, né? Que foi tenente dentista. Mas ela já entrou com um motivo, já tinha um motivo, assim, predestinado a entrar na aeronáutica, não? Foi algo que surgiu, porque, então, estávamos casados, né? Ela já estava, claro, já era formada, e surgiu a oportunidade dela ingressar, então foi quando, então, ela... ingressou, como ela bem disse, foi um período, é uma categoria de militar que existe ainda hoje, tá? Ainda existe essa categoria de militares que tem formações superiores na área de engenharia, na área de medicina, na área de odontologia, farmácia e outras. E ela, na área de odontologia, foi quando então ela ingressou e servimos juntos em uma unidade lá em Aracaju, quando saímos de Recife para Aracaju. E depois viemos para cá, que a história é grande. Aí foi quando então viemos aqui para Maceió, tem agora o quê? 17 anos. 17 anos que estamos em Maceió. Você informou que já trabalhou algum tempo em investigações de acidentes. Aquele um Airbus que caiu, que fazia Recife, Paris. França, exatamente, isso. Você não participou das investigações? Não. Até porque esse voo ele ficou muito a cargo de outro país,
porque ele também não era uma aeronave nacional, né? Caiu em um território abrangendo o Brasil, tanto que o Brasil deu o apoio lá na base de Fernando de Noronha, eu creio que quem lembra da história. Então, ali foi o ponto de apoio para várias embarcações, mas esse nós não trabalhamos. Não, exatamente. Mas em algum motivo específico, assim, nas conclusões das investigações, diz que foi uma peça bem pequenininha, que parece, segundo informações, foi trocada. E também, pelo que me recordo, né, claro que por reportagens, houve muita dificuldade de identificar, de saber o verdadeiro motivo, até porque o principal da aeronave, salvo engano, não foi encontrado, do que eu me recordo, que é um equipamento como algumas pessoas chamam de caixa preta, né? Mas é um gravador de voz, né? Não só isso, ele grava todos os parâmetros, uma aeronave daquele porte, né? Todos os parâmetros de uma aeronave, desde motor, né, parte elétrica, parte hidráulica, salvo engano, não me recordo, parece-me que não foi encontrado esse equipamento, que seria fundamental para fazer uma análise, né? Que é o que ocorre quando se encontra esses equipamentos, aí sim, aproxima-se muito da causa do acidente. Pernambuco também se destaca por aquela queda do avião lá com o nosso presidenciável, né? Que foi no interior, salvo engano, também de São Paulo. Chegou... Santos. Também Santos, né? Em Santos. Não, até porque também era outro, mas com certeza foi sim, pessoal nosso da aeronáutica, né? Que ficou responsável pela investigação. Né? Como eu era sediado aqui em Recife, e foi um período curto nessa área. Eu acompanhava apenas, não realizava. E uma boa parte foi também no setor de aviação civil, na área de fiscalização. Aqui no aeroporto mesmo de Maceió, cheguei a atuar aqui como responsável pelo setor, aqui em Maceió. E depois finalizei em outro órgão da aeronáutica também, foi quando fui para a reserva, que é responsável pelo controle do espaço aéreo no Nordeste, né? Eu ouvi nos corredores uma frase, saiu de sua boca, não, que as naves não são feitas para cair, mas caem, né? Mas quando cai, eu estava até conversando com um colega, né? A indústria aeronáutica ela é fantástica. Uma aeronave ela não é feita para cair. Se bem mantida, piloto bem preparado, planejamento de voo bem feito, não tem por que uma aeronave cair. Tá? Então, se você tem uma aeronave bem mantida, que era função nossa também fiscalizar as empresas que realizavam manutenção. Se você tem um piloto bem treinado e você tem um planejamento de voo, é quase que impossível uma aeronave cair. E até agora eu acho, eu não sei, você me explica, para nós telespectadores também, está chegando bem perto de você botar um Boeing daqui para Portugal só o controle remoto, né? O mundo, na realidade, passa por uma transformação, né? E nesse quesito de automação, é algo que não tem mais volta. São corredores virtuais, né? De voos são criados. E claro que eu já estou na reserva, tenho 9 anos, mas a gente sempre acompanha por ouvir e assistir alguns programas. Então, o que você falou é verdade, né? É verdade. Nós estamos muito próximos de vermos esse momento, de uma aeronave ela realizar todo o procedimento com poucas intervenções humanas. Maravilha. Doutora Ana Marluz, essa vida de professor, eu sou apaixonado também, que sou professor, mas assim, a que nível lhe traz satisfação essa atividade docente, né? E principalmente nessa formação de tantos jovens que vivem momentos assim de afirmação pessoal e afirmação profissional. O que é que se representa assim de sua vida? Primeiramente que é um sonho, né? Um sonho desde criança, adolescente. E tive a oportunidade também, quando eu frequentava a igreja, que meu pai era pastor lá em Recife, né, também de lecionar, né, aos domingos. Mas na universidade, eu digo muito aos alunos que quando eu vou dar aula, lecionar, trocar saberes com eles, né, eu me sinto muito feliz, porque a jovialidade deles, né, consegue nos inspirar.
né? Por mais que venhamos a chegar com algum problema, né? Aquela alegria dos jovens, né? Consegue nos inspirar e poder ajudá-los, orientá-los nesse caminho, que é ser um grande profissional, principalmente na área da saúde. Porque nós estamos cada dia mais precisando de profissionais que sejam mais humanos, mais dedicados, olhar o outro com mais amor, né? Colocando no lugar do outro. Então, isso eu tenho tentado, né? Dizer para eles e representar para eles também. É verdade. Isso, antigamente a disciplina era saúde coletiva, né? Hoje é educação em saúde. Que outros títulos da disciplina? Saúde e Sociedade 1 também. Sociedade 1. Né? E que conteúdo programático vocês têm assim, nessa disciplina? Nós temos tanto Educação em Saúde, como também Saúde e Sociedade 1. Né? Nós falamos também sobre o Sistema Único de Saúde, nós falamos também, nós discutimos com eles a sociedade em si, né? Como eles devem atuar como futuros profissionais na área da saúde, as relações interpessoais, né? Inclusive foi o tema da minha tese, né? As relações interpessoais no desenvolvimento, né, da integração ensino e serviço comunidade. Então, isso me chamou muita atenção de trabalhar com eles. Por quê? Porque quando eu chegava com os alunos nos postos de saúde... Né, esse foi o seu campo de pesquisa, nos pesquisa, eu conversava com eles, eles diziam assim, professor, hoje eu estou muito triste, porque nós não fomos muito bem recebidos pelos profissionais de saúde do posto. Né? E... Em contrapartida, também os profissionais do posto também reclamavam, diziam que não estava muito feliz com os alunos ali. Então, eu fui pesquisar mais a fundo isso aí. Né? Então, eu lendo artigos e fui percebendo, né, as dificuldades. E a gente percebeu, né, juntamente com a minha orientadora, a professora Rosana Puccini, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, e a professora Beatriz Jansen, né, que é da Unicamp, lá em Campinas, nós percebemos que a gestão, né, que a maior dificuldade é a gestão. A gestão então, nenhuma entender. Parte, nem a outra desse dueto, né, professor-aluno, dessa relação, está mais na gestão. E eu acredito que sim mesmo. Né? O diagnóstico deu por falta de uma infraestrutura, responsabilidade total da gestão, ou que outros caminhos poderia dizer? Distribuição de carga horária ou essa relação com aquele profissional que está ali e que muitas vezes ele não recebe algo, né? Assim, um treinamento ou um respaldo também financeiro, né? Eu ouço muito isso, eu estou aqui para atender, não estou para ensinar. Isso. Essas foram as principais dificuldades? Isso, foram as principais dificuldades. E assim... o planejamento em conjunto, o planejamento da universidade com a saúde, né? Com a Secretaria Municipal de Saúde, com os diretores dos postos de saúde, para que eles possam planejar aquele semestre juntamente com o aluno, docente, né, coordenador de curso, para que a gente possa entender que há uma prática, né? Há uma dinâmica diária, né, dos postos de saúde, que é diferente da nossa dinâmica como docente, né, e alunos. Então, nós precisamos nos adaptar a eles, para que nós possamos executar realmente um trabalho melhor na comunidade. O CISAL tem que postos ficam assim? É do 2º Distrito Sanitário, não é? Tem ali no Pontal. Sim. Né? Tem outro ali ao lado, que eu não recordo o nome agora, da CISAL. Né? Tem outro que é o Durval Cortez, e também tem um mais próximo ali ao Caique. Sei. Já na fase mais de internato, o convênio é na unidade de emergência. Isso, né? o HDT, né? HDT, Santa Mônica. Isso. Maravilha. Acho que tem uma pergunta aqui de uma conterrânea minha, professor Max. É um áudio. A primeira pergunta está relacionada às suas atividades profissionais de docente. O que é que representa, dentro de um contexto social, a educação em saúde? A professora também dá um CISAL, não é isso? E ela, o que é que representa esse contexto na sua vida?
Eu amo, né, lecionar também sobre educação em saúde. Eu agradeço muito a professora Francine, né, uma pessoa caridosa, uma grande profissional. A educação em saúde ela é uma potente ferramenta para a transformação da sociedade. Né? Inclusive, eu realizei trabalho juntamente com a professora Almira, o professor Geraldo Magela também, que é da Uncisal, Michele Rocha, e também os discentes, né? Lá no Brejal, na comunidade Brejal, que é uma comunidade extremamente carente aqui em Maceió. Verdade. Né? E nós levamos até aquelas crianças, porque aquelas crianças elas tinham muita dificuldade de aprendizagem, principalmente com relação à lavagem das mãos, à limpeza das mãos. E nós fizemos um trabalho com eles e percebemos, né, a grande transformação quando nós construímos junto com eles um recurso educativo. E aquele recurso educativo é um boneco com um livreto, ensinando a lavar as mãos. E eles levavam para casa. 45 dias depois, nós fizemos outro trabalho com eles e vimos a grande diferença de que eles já tinham uma certa conscientização de que era da importância de lavar as mãos. Porque educação em saúde não é apenas palestras, né? É que eles possam tocar, eles possam sentir e eles possam perceber que eles podem ser multiplicadores daquele conhecimento na comunidade onde eles vivem. Inclusive na formação, esse tocar, eu tenho um professor Genival Veloso, da Paraíba, fez 90 anos agora, e ele dizia que o tocar tem efeito terapêutico mais eficaz do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial. Ou seja, muitas vezes você vai para o médico, ele nem sequer, né, examina, isso a gente fala médico, mas outros profissionais de saúde não olham nos olhos, né? Tem até porque vê que o paciente ele está numa condição ali hipossuficiente, nada é agradável para o paciente. E tem um poeta chamado Chudu, que ele diz, no leito do hospital, quando internado eu estava, o doce que me servia e a enfermeira entregava, só era doce no pires, na minha boca amargava. Ou seja, você doente num leito, você não sente a alegria, exceto de uma boa ação do profissional de saúde para com aquele paciente. Isso tem muito a ver nessa questão da formação acadêmica, em qualquer uma das áreas de saúde, sempre se colocar à disposição, porque às vezes não cabe mais nada naquele paciente, mais um sorriso, né? Eu estou aqui, né? Bom dia, eu vou ler um salmo para você, ou um cordel, uma poesia de cordel, pode ser muito útil na vida e na motivação daquele paciente. Mas existe uma outra pergunta agora da professora Francine, também dirigida a você, mas se estende ao casal. A segunda pergunta é sobre a sua família. O que é que representa a Sara na vida de vocês? A Sara, o próprio nome, né, de princesa, né? Sara veio ressignificar a nossa vida, onde já não havia mais esperança. Eu agora gosto até de dizer, na nossa casa nós tínhamos um tapete marrom. Agora é um tapete lilás e rosa, cheio de brinquedos, né? Ela trouxe alegria, trouxe união à nossa família. Né? Inclusive, assim, a gente percebe que as minhas próprias cunhadas, meus próprios irmãos, né, passaram a frequentar mais a nossa casa. Nós nos unimos muito mais, isso é sem dúvida. E também o nosso próprio filho, que hoje tem 27 anos, ele disse, mãe, Sara veio transformar a minha vida. Olha que maravilha. E o pai, o que é que diz na situação? Pois é. A Sara, ela representa uma renovação para a gente. Como você bem disse, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, foi um processo, né? E o resultado que foi ela veio trazer mais alegria. Até a gente estava conversando, a nossa casa era sempre, as coisas sempre nos seus devidos lugares, né? E agora, como ela falou, um tapete é substituído por um outro não me recordo qual é esse material, né? Mas aqueles que a gente põe
a criança não se machucar. Então, assim, ela representa hoje para a gente uma renovação. Não que não vivêssemos alegres, mas ela trouxe muito mais alegria para o nosso lar, para o nosso filho, que era um desejo dele há muitos anos atrás. Então, assim, a Sara, ela é renovação. Maravilha. A ideia, eu acho que foi nesses seus voos para São Paulo, vai e volta, mas passou também pela sua cabeça? Passava? Vocês conversavam mais sobre isso? Sem dúvida nenhuma, eu devo atribuir muito mais a ela esse desejo, mas eu, graças a Deus, eu também compartilhava. Os homens são mais tímidos, né? A mulher tem uma forma de sentir diferente. Não que nós homens não nos alegremos, sem dúvida nenhuma. Sim. Nos alegramos, mas para ela eu sei que existia um significado maior e um desejo maior. Eu compartilhava desse desejo, talvez não na mesma intensidade, mas para ela, sem dúvida nenhuma, era maior esse desejo. A escolha foi fertilização? Foi, fertilização in vitro. Quantos óvulos foram? Porque existe entre 30 a 40, 40 a 50, aí vai 3, 2, 3, 4, acima de 40 anos, mais ou menos isso, né? O que eu recordo, né, porque primeiro... Mas isso é mais técnico, talvez o médico nem passe essa informação. Às vezes ele discute de quantos óvulos serão... Para nós, o conhecimento foi o que foi usado, né? Foi o mesmo, tá? Porque, assim, anteriormente, perto dos 50 anos, a gente pensou na possibilidade, né? Mas aí a gente acabou desistindo, porque anteriormente uma colega minha lá em Aracaju, que era professora da universidade, ela tinha me incentivado. Mas eu digo, não, eu já tenho um filho, eu tô correndo muito, né, para melhorar a minha qualificação profissional, está bom demais. Então, quando nós chegamos aqui e que vimos que nosso filho cresceu, né, que foi como um clique, né? Sim, aí eu disse, aí foi como comecei a pesquisar. E também nós tentamos tratamentos não invasivos, né? Orientações médicas. Mas houve um tempo que eu procurei uma endocrinologista aqui, a doutora Fabiana, e ela disse assim, vai cuidar de netos, vai viajar, né? Foi o conselho dela, de um outro psicólogo também. Mas vivia na minha mente, né? Algo instigante. Não, Ana, de repente você pode ser mãe. E como eu falei, né? Comecei a pesquisar, a ler a respeito. E a doutora, ela indicou o professor e também doutor Vanberto Maia Filho. Sim. Ele é pernambucano, né? Ele é doutor em reprodução humana e mora atualmente em São Paulo, mas uma vez ao mês ele vem a Recife. E nós marcamos a primeira consulta online, né? Justamente por conta da distância. E ele foi uma das primeiras perguntas, vocês já têm um filho? Vocês têm certeza de que vocês querem? Nós queremos, né? Então, ele fez todo um levantamento, né? Porque meu esposo ficava preocupado. Será que você vai morrer? Será que você pode adquirir diabetes? Quem ama, cuida, né? Então, o que pode acontecer? Isso não vai acontecer nada comigo. Tenha certeza, porque quando Deus permite, porque eu acredito que há a técnica, lógico, né, aos profissionais, né, habilitados para isso, né. Contudo, as Escrituras Sagradas nos afirmam, né, que quem dá a vida e tira a vida é Deus. É, né? Verdade. Então, eu recordo que ele falou assim, olha, Ana, vamos ter em torno de 3 embriões, né? Mas a gente só queria um, então ele fez a primeira tentativa, como nós só queríamos um, então foi transferido um embrião e aí nós perdemos o primeiro. E eu fiquei muito triste, mas ele é uma pessoa extremamente humana e ele telefonou para nós novamente, nos incentivou, vamos tentar a segunda vez. E era época de pandemia, nosso filho, né, adoeceu, né, da Covid, e foi um tempo um pouco difícil nesse ponto, mas nós estávamos juntando recursos financeiros para tal. A dificuldade motivava mais ainda, né? Sim, sim. O desejo era tão grande que mesmo a dificuldade não foi problema. Maravilha. Então, vamos tentar mais uma vez, aí dessa vez foi transferido 2 embriões.
né? E como ele mesmo disse a mim, não são os melhores, mas nós vamos transferir. Aí nós acreditamos nessa possibilidade e veio a Sara. Foram 9 meses, né, de gestação, porque eu tinha conversado anteriormente, há uns 5 anos atrás, com uma colega minha, que ela é enfermeira e é especialista em ginecologia, né, e obstetrícia, e ela disse a mim, olha, talvez você engravide, mas não consiga, né, ir até os 9 meses. Mas graças a Deus, né, nós tivemos uma gestação tranquila. Maravilha. E Sara nasceu. Vamos ser bem explícitos assim para os nossos telespectadores. Não se pergunta nunca a idade de mulheres. Ninguém comete essa gafe. Ontem eu estava na igreja e tem uma irmã lá que completou 94 anos. E aí alguém perguntava, que idade a senhora fez? Ela disse, olha, idade de mulher a gente conta só até os 15. Mas, literalmente, com que idade você teve, Sara? Nasceu com 54. No dia da transferência, eu tinha 53, que foi em maio, né? E um mês depois, eu completei 54. Em janeiro de 2022, nasceu Sara no dia 26 de janeiro de 2022. Isso exige um pré-requisito necessário, que é qualidade de vida, né? Você sempre, como professora das disciplinas, zelou muito por uma qualidade de vida que a gente percebe em vocês. Isso foi sempre uma constante na vida de vocês, até por conta da formação, né? Cristã, né? Evangélica, etc. Não tem os excessos, mas qualidade de vida sempre foi uma meta a ser seguida no casal, né? Sim. Isso a gente sempre buscou, ainda buscamos, né? Eu costumo dizer assim, a gente pode não ter o rigor que algumas pessoas hoje a gente sabe que são bem rigorosas em questão da alimentação, mas eu posso usar essa palavra com tranquilidade. A gente usa bastante de equilíbrio na nossa saúde. Não somos, eu vou falar então por mim, não sou talvez semelhante a alguém que é bem criterioso, mas a gente procura ter um equilíbrio na nossa vida, assim, sem dúvida. Maravilha. Marluce também? Sim, né? Como você bem falou, como eu leciono educação em saúde, a gente tem que passar para o aluno, né, transmitir para ele, conversando a respeito de que precisamos, né, ser mais preventivos, promover a saúde. Então, eu tento, na minha alimentação, eu pratico pilates, eu tento, né, realizar isso. E também onde nós moramos, que parece mais um sítio, né, dentro da cidade. Então, tudo isso nos traz muita qualidade de vida. Na Cidade Alta, em Antares, num condomínio fechado de casas. Então, a gente está sempre em contato com a natureza. Inclusive, ontem eu estava mostrando a Sara, né, as árvores, os passarinhos. Vamos ver algumas fotos de Sara? Vamos ver. Recente essa. Bem recente. Semana passada. Ficou fora da sequência, porque nós mandamos por WhatsApp, mas não importa. Vocês vão explicando aí, tá certo? Essa foi recente, agora semana na igreja. Na igreja. Já é um palco aí, porque está todo iluminado. É um vidro mesmo, ali é vidro mesmo. Ele está em cima, mas é tipo um palco. Tipo um palco, Maravilha. Ela está com 1 ano e 2 meses. Pronto, aí foi o primeiro, quem tirou essa foto foi eu. Foi o primeiro momento quando ela... vocês são da área de saúde, quando a pediatra terminou, ela saiu de lá da cirurgia, aí a pediatra terminou a aspiração, a limpeza, aí a envolveu, aí quando foi me dar, eu tirei a foto, foi no momento que ela abriu a primeira vez os olhos. Ela fez um olhar assim, obrigado, pai. Esse é o primeiro momento que ela abriu os olhos, exatamente. Maravilha. É isso aí, olha... Exatamente, a Ana aí na mesa. Quando me apresentaram, né? Quando ela saiu, apresentou para poder ir para a pediatra. De agradecimento. Esse é ele, né? Você, com ela. Isto. Ali estou aqui, né? Com a Ana na mesa. Né? Mais uma foto. Ela com a pediatra, né? Já uma expressão serena, assim, né? Pronto, ela aí lá no quarto, né, do hospital, no apartamento. Isso. Nasceu com 4 quilos. Não, também agora bem próxima aí também. Amanhã. O nome dela ficou Sara... Sara Alves Bonfim. Bonfim. Maravilha. Vamos ver, ainda tem uns vídeos ainda. Tem.
E essa alegria constante, né? Isso. Ela é uma alegria em pessoa, a Sara. E aí trouxe mais alegria ainda para a nossa casa. Os familiares que você tem aqui são irmãs, cunhados? Como é que são essas? São a maioria da minha família. Eu tenho 2 irmãos mais novos, um que é pastor de uma igreja evangélica aqui, a Igreja Evangélica Luz do Mundo, sua esposa, e um filho, que é o Benjamin, de 11 anos de idade, meu sobrinho. Eu tenho meu irmão mais novo, que é o Gustavo, que ele é pró-reitor de marketing da UNIT, e a sua esposa é coordenadora da Pala. Né? E eles têm 2 filhos, né, que já brincam com a nossa Sara, que é o Arthur, de 5 anos, e o Ícaro, de 2 anos e meio, né, que são os companheiros da Sara. Minha mãe, né, que é dentista aposentada, meus tios, irmãos de minha mãe, e um primo, que é o Jaileno, que trabalha na Santa Mônica. Maravilha. Tem mais fotos aí? Muito bem. Pronto, esse foi o primeiro Natal, né, dela, agora em dezembro. Mas foi aqui em Maceió? Foi... Sim, no Shopping Park aqui em Maceió. Mas... Ela brincando aí na nossa casa, né? Ixi, meu Deus. Ela também está no shopping aí conosco. O primeiro dia dos pais de Sara. Sensação boa, né? É ótimo. Ela com a roupa que a irmã dele, a minha cunhada, deu de presente. Essa foi uma viagem que nós fizemos agora, recente. Que fizemos em família. O maior não quis acompanhar ou ele é o fotógrafo? Ele tá aí, foi. vai aparecer, ele foi. Bom, creio que ele vai mostrar as fotos aí do nosso filho, que já está com 27 anos. Pronto, ele aí. Ele, a Sara e a noiva do nosso filho. Ele é correspondente Caixa, né? Essa aí é uma foto que eu fiz há pouco, tá certo? Com a Célia Versosa. Ela disse que não perde um dos nossos programas. E ficou encantada ao me encontrar. Eu digo em forma de agradecimento, eu disse, Célia, eu vou colocar uma foto nossa lá. E ela ficou legal. Assim, contente, até porque ela fala dos convidados que a gente traz aqui, de como eles deixam sempre uma história bonita da vida, porque às vezes a gente não conhece tanto a medicina, a odontologia e outras áreas, mas é exatamente num programa como este, Medicina em Destaque, a gente destaca as áreas de saúde. Já tivemos aqui anestesistas, tivemos também enfermeiros e outros profissionais que sempre deixam um pouco de suas experiências, do encantamento que tem com a profissão, seu exemplo assim, na qualidade de odontóloga por formação, mas que exerce um papel assim extraordinário na condução daqueles, da que a gente chama de alunos. Alunos é aqueles sem luz, né? Mas daqueles discentes em que a gente fica feliz quando eles, como diz Carlos Magno, né? Os professores são arcos que atiram flechas, né? E quando acertam algo, você do sofá da sua casa, você diz assim, ele foi meu aluno. Tanta alegria que dá para cada um de nós. Não é isso? Então, nossa Célia Versosa, o nosso abraço, afetuoso abraço, e agradecer por reconhecer o nosso programa como uma atividade de promoção de saúde, né, de felicidade. Ela falou também da nossa fé, né, de sermos cristãos. Ela quase que se declara, mas deu para perceber rápido que ela é espírita, mas assim, de uma pessoa de uma alegria muito grande. Então, Célia Versosa, nosso afetuoso abraço. Tem mais fotos, professor? Tem. Agora é o vídeo, a Sara. Na outra, né? Tá com... Vá, Sara. Tá com a... Vá, Sara. Vá. Ela gosta muito de música, viu? Tá vendo aí? Inclusive, professor... Vocês tocam também, não, né? Não, tem irmão que sabe tocar violão, mas o nosso filho toca guitarra. Ah, sim. Inclusive, o Dr. Vanberto Maia, ele está lançando agora um livro, né?
E eu escrevi um capítulo do livro dele, Sim. justamente relatando essa experiência com a Sara, né? Tudo que nós passamos, né? Como foi toda essa expectativa, tudo isso que eu estou contando aqui é justamente o que está lá no capítulo do livro. Ele está em edição, Sim. acho que brevemente ele vai ser lançado. Eu estive na casa de um casal que nós falamos, né? O pessoal esteve aqui em Maceió e eu e minha esposa, nós fomos fazer uma visita a eles, né, em São Paulo. E lá, em um dos jantares, assim, ou pizzaria, eu não sei o momento, assim, saiu um chazinho bem interessante lá. O pessoal, eram duas mulheres, e uma dizia assim, a gente já sabe tudo da vida de vocês, porque eles tinham falado muito de nós para eles. Mas nos chamou a atenção uma das vizinhas dele que trouxe um livro e dedicou a nós com o título Maria. Maria foi de um casal que se conheceram em uma dessas imersões nos Estados Unidos, família simples, e quando vieram foram morar juntos e ela engravidou e nasceu uma criança, anencefalia. Mas olhe, pense que nem toda pessoa tem amor a uma criança como eles tiveram. E esse livro foi fruto de um diário que eles tinham de Maria. Dificilmente você não lê um capítulo para não chorar da emoção e do amor. Então Maria teve aniversário de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, que até o médico diz, tira essa coisa daí. E Maria teve tudo isso, né? Teve batizado, teve padrinhos, teve tudo. Mas é uma lição, que tiver oportunidade, existe na internet, né? Maria é o nome desse livro, e vale a pena, né? Tudo que a gente faz por amor, quanto tantos tentam interromper vidas, né? A gente encontra pessoas abnegadas que amam a vida e que faz da sua vida a alegria da vida de outros. Então, vocês, assim, exemplos que servem para os nossos telespectadores de que vale a pena sempre zelar pela vida e promover a vida. E a gente vê a resposta quando dá um sim, né? O mesmo sim que Maria deu para acolher uma situação difícil que tinha lá Maria para acolher o filho Jesus, né? Podia até ser apedrejada, mas ela deu um sim e foi fielmente até os pés da cruz, onde ele nos oferece como mãe. É sempre isso. Eu leciono a disciplina de ética médica na universidade e a gente trata muito sobre os nossos alunos, né? Que na dúvida zele pela vida, e a medicina ela existe para isso, né? Que geralmente diz, né? Que ela existe para os doentes, não para os sãos, mas a medicina é um pressuposto de uma vida saudável também, se utilizar. E que ela está sempre a serviço do ser humano, desde a fecundação até, no caso, eu como médico legista, né, são os últimos cuidados que a medicina oferece para com o ser humano. Isso é muito bonito. Nessa sua formação, conheço as professoras lá que lecionam medicina legal, a professora Maria Luísa, a professora Laís, que dá disciplina bioética lá também, né? O serviço social está interligado com o serviço de medicina legal e bioética? Lá no CISAL? Sim. Sim. Eu não tenho assim, grande conhecimento a respeito disso, porque tem pouco tempo que eu estou agora no CISAL, né? Em torno de 2 anos, já estou no 3º ano. Mas eu ouço falar que sim. Né? Maravilha. E as aulas práticas continuam? Como foi esse período pandêmico para essas atividades de campo? Muitas, né? Logo no início, continuou só teoria, online, né? Mas depois de um certo tempo, que eu agora não recordo exatamente o período, alguns com todas as orientações, né, com os equipamentos, né, preventivos, EPIs, conseguiram ir até os postos de saúde. Alguns professores, né, reiniciaram as aulas devagarzinho para poder não parar, né, de lecionar, de orientar os alunos. Mas a minha disciplina, ela praticamente é teórica. Maravilha. Então, esse período pandêmico foi uma dificuldade também para vocês ou, certa parte, tiveram tempo com algumas atividades
home office, ficar em casa e estar junto e perto da Sara? A minha atividade atual, né? Porque a gente falou que eu sou corretor de imóveis, muitas atividades elas foram afetadas, mas não houve uma interrupção completa da atividade. As universidades é que deram uma parada, né? Não foi mais do que home office, né? Eu continuei, que eu ainda continuava trabalhando na instituição privada, né? Demos aulas online, né? E também, quando eu iniciei, não CISAL, e também eram aulas online. Então, assim, não houve nenhuma parada totalmente, porque nós estávamos sempre em contato com o aluno, mesmo à distância. Muito bem. Vamos falar mais de Sara, né? Sara é o nosso ponto principal. O que é que você diz hoje de Sara na sua vida? Em termos, assim, na sua atividade de esposo, pai, mas, assim, no campo espiritual você tem... Temos. Tem algo a acrescentar, assim? Temos sim. Durante todo o processo, até a Sara vir, como teve um momento que a Ana falou, nós sempre colocamos diante de Deus esse nosso desejo em buscarmos ter outro filho. Então, assim, sobre o aspecto de cristão, espiritual, a Sara, ela veio como uma resposta de Deus para a gente. Hoje ela representa para a gente o amor de Deus, representa para a gente a providência dele em nossas vidas, e ela renovou a nossa casa, ela trouxe alegria, ela é uma alegria, a Sara. Então, quando nós paramos para pensar no período em que a gente percorreu, que desde o momento em que em nós surgiu o desejo, que eu tenho que mais ou menos 14 anos quando chegamos aqui. Passamos até por um período que não falamos aqui de tentarmos uma adoção. Nós fomos atrás das informações necessárias. Existe uma complexidade, até entendo que deva ser, porque não é brincadeira você entregar uma criança, por mais trauma que ela tenha passado, na mão de alguém que não esteja preparado. Exato. Então, passamos por essa etapa de pensarmos em uma adoção. Tivemos uma ideia de como é complexo. Eu não sou especialista, mas pelo que me relembro, existe um sistema nacional que a gente teria que fazer parte, entrar nessa lista para adoção. Nós queríamos, era nosso desejo, uma criança, se fôssemos adotar e acabou não desistindo, nós desistimos de dar prosseguimento, nós queríamos uma criança até 1 ano de idade. Mas aí, voltando para a pergunta da Sara. Sara hoje, ela representa para a gente a resposta de Deus, a providência de Deus, renovo em nossas vidas. Eu vou dizer, sou um homem de 57 anos de idade, não me sinto renovado quando estou com ela. Algumas pessoas poderiam dizer que seria canseira, né? Vai dar trabalho, cuidar novamente de criança, mas tanto ela, eu sei o quanto ela ama tá com a Sara, quanto também eu. Não representa nenhum cansaço para a gente, a Sara. Ela é uma satisfação, é uma alegria quando nós estamos com ela. O nosso filho também, que tem pouco tempo, porque ele está bem empenhado no trabalho dele, mas de vez ele ainda está conosco, mas ele ainda dá uma parada para ficar com ela. Então, assim, Sara é alegria, Sara é renovo, Sara é a providência de Deus em nossas vidas. E Deus tem dado para a gente tranquila condição de criá-la e educá-la. Isso, porque perfeito. Criar é uma coisa e educar é outra. Então, nós a estamos educando com amor, com carinho, e para nós que cremos,
criada à luz do ensinamento bíblico, à luz do ensinamento de Deus. Nós queremos que ela venha contribuir para essa sociedade. Nós vamos educá-la como educamos o nosso filho, onde ele respeita o direito do próximo, onde ele respeita as pessoas, onde ele sabe o que é a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus. Então, nós queremos dar para a Sara tudo o que é possível dar para uma pessoa, mas acrescentando valores. Não que as famílias não assim façam, mas algumas famílias talvez se descuidem, né, de uma verdadeira educação. Né? Maravilha. Professora Ana, mulher tem sempre esse sexto sentido, né? Essa percepção que fica longe da percepção dos homens. Essa vontade chegou a sonhar com Sara antes dela nascer, antes de ser fecundada? Né? Muito, muito. Sonhava com ela e sempre, às vezes até quando eu ia estender roupa... O sonho já era feminino, já sabia o sexo? Sonhava com uma menina. Por quê? Porque é uma coisa tão simples, né? Quando eu ia estender roupa, eu disse, ai meu Deus, um dia eu vou ter uma menina aqui me ajudando a estender a roupa, brincando comigo, né? Lá no quintal de casa, porque nós moramos numa casa. Sim. Então, isso foi um sonho, né, meu, porque eu percebo que as meninas são mais companheiras, porque o próprio homem, ele precisa sair de casa, construir outra família, né? Então, esse era um dos maiores sonhos. E, além disso, eu pensei muito, né, antes de tomar essa decisão. Por quê? Porque eu sabia que iriam aparecer os cabelos brancos, eu iria engordar, né? Eu teria que diminuir um pouco, né, o meu dia a dia, né, o cotidiano de um trabalho. Né? Inclusive, algumas perguntas. Depois que ela nasceu, uma pessoa me perguntou, mas você já tem mestrado, tem doutorado, como é que você vai assim, diminuir de uma hora para outra? Eu disse, mas é necessário. Ela precisa de uma orientação, né, da mãe por um tempo. Depois, quando ela estiver na escola, eu vou voltando bem mais ao trabalho. Então, assim, como ele bem falou, Sara representa para nós uma bênção de Deus, uma dádiva, porque mulheres bem mais novas, apesar de realizar também um tratamento semelhante ao nosso que nós fizemos, muitas vezes não conseguem ir até o final da gravidez, né? E, então, não consegue esse êxito, esse sucesso. Então, eu acredito que tem um propósito. A vinda de Sara para este mundo, com certeza, ela tem um propósito aqui nesta terra, né? E eu espero que ela seja luz e sal aqui no Brasil e por onde ela passar. Maravilha. Eu tinha uma colega que também estava com... O problema era a infertilidade, não dela, mas assim, não conseguia engravidar, né? Por outros motivos. E já estava com idade também, assim, a ponto de desistir, quando eu disse, olha, força, né, dei até uma Bíblia, e ela começou a ler o Antigo Testamento, e foi um caminho, assim, ideal, porque lê a história de Abraão e Sara, né? E aí teve a criança e Isaac, né? Já fez 1 ano, mês passado, e tá firme aí, um Isaac para a alegria do casal, né? Dela, mas principalmente do casal. Ana, passa para os nossos telespectadores, que às vezes as pessoas, assim, alguma coisa que se passava nessas dúvidas, né? Em momento nenhum eu acredito que você chegou a ter dúvidas, mas assim, porque dúvida não é muito do bem, mas você deu para perceber que você foi bem assim, coerente na decisão, né, de vir a Sara. Porque muitas vezes tem casais que também passam por estas circunstâncias e vêm as dúvidas. Para dirimir dúvidas, em que deve se apegar e como ter essa certeza, e como ter esse desejo e como decidir, mesmo ultrapassando os óbitos, as dificuldades, né, inerentes à idade. Você pode tomar uma decisão assim com certeza, sem temer a nada, sem temor nenhum. Professor Gerson, uma das primeiras coisas que me ajudou foi crer em Deus, né? A minha fé em Deus, né? Porque nas Escrituras
né, afirmam, né, que justamente isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu acreditava que se Deus permitisse, é porque era para o nosso bem, né? Surgiram, como a gente já relatou, alguns medos, né? Estava no período da pandemia, eu podia adoecer, eu podia contrair a Covid, ou ele, né? Surgiram assim, como é que a gente já tem uma certa independência, chega em casa a qualquer hora, fecha a porta e vai embora, né? Como é que a gente vai refazer tudo isso, rever tudo isso, vai se acostumar com novos hábitos? Mas o meu sonho era tão grande, né, que eu olhava para o céu e disse, Deus, Tu é maior que todas as coisas, né? E eu creio que Tu podes fazer o impossível em nossas vidas e que tudo isso venha para abençoar outras vidas. Esses dias nós falamos em uma associação sobre esse nosso testemunho de vida. E como nós postamos na internet, uma colega minha de outro país disse, olha, eu já tinha desistido. Que bom ouvir de vocês, né? Que bom saber que eu posso continuar, que eu não devo desistir. Então, eu dei essa força a ela, conversei com ela pelo Instagram e disse a ela que ela não desistisse, porque nós não devemos desistir dos nossos sonhos, né? Nós devemos persistir, porque depois a realização é maravilhosa, né? Ter passado por todas as dificuldades, porque quando eu conversei com o médico, eu disse, doutor, eu vou sentir as mesmas coisas, vai vir, né? Por completo, você vai sentir náuseas, um pacote completo, vômitos, né? Vai enjoar, vai sentir tudo do mesmo jeito. Não é porque você é um pouco mais velha que vai sentir menos ou mais, não, vai sentir tudo. Então, assim, passei, não foi? Teve dias que foram muito difíceis, assim, mas extremamente gratificante. Eu só tenho que agradecer a Deus em poder contribuir com famílias, com pessoas, para que elas não desistam dos seus sonhos, seja ele qual for. Verdade. Cursar mestrado, doutorado, comprar uma casa própria, viajar para outro país, morar em outro país. Eu acho que a pessoa não deve desistir, independente de idade. E diga-me uma coisa assim, e a alegria do médico? A alegria do médico? Sim, ele que ligou, olha, vamos tentar mais uma vez, e saber que Sara está aqui, como é que ele deu um feedback? Deu. Ele é uma pessoa inusitada, né? O Dr. Vanberto Maia, ele nasceu para isso mesmo. Ele é um médico, assim, extremamente alegre, humano, aquele que a gente diz, chega junto, né? Ele nos deu toda a atenção possível, mesmo à distância, estava sempre pronto ali para me responder pelo WhatsApp, tirar dúvidas, né? No início ele até mesmo disse a mim, vai ser um check-up geral, Ana, a gente vai fazer uma análise do teu sistema cardíaco, nós vamos fazer uma análise física e emocional de você. Inclusive, ele disse assim, você vai ter que procurar um cardiologista. E eu lembro que nesse dia, quando eu fui a essa consulta, eu disse, olha, a motivação, ele disse, vai fazer alguma cirurgia? Eu disse, a motivação é que eu quero engravidar. Aí ele chegou para mim e disse, tá certo, você vai fazer alguns exames, depois traga para mim. Então a resposta dele foi o seguinte, você tem capacidade, você tem condições físicas de gerar uma criança, de gerar um filho e também de se submeter a uma cirurgia. E engraçado que agora me lembrei de que quando foi no dia Aí eu percebi que eu estava grávida, né? 12 dias depois da transferência do embrião, eu fui fazer o beta-HCG. Oh, meu Deus. Qualitativo e quantitativo, né? E à tarde, a biomédica me ligou. É a senhora Ana? Eu disse, sim, sou eu. Eu gostaria de saber a sua idade, porque eu estou achando que está errado. Eu não sabia, né? Não é 23 anos, não. Eu digo, não, é 53, como está escrito aí. Ela disse, pois parabéns, você está grávida. Então, assim, foi inusitado, foi maravilhoso. E nós fizemos também o chá revelação. Ao princípio, nós não queríamos, mas fomos incentivados, né? Porque é um momento você ímpar. Você tem que registrar tudo, né? Foi bacana. Perfeito. Então, nós estivemos aqui com Melquisedeque Bonfim, com Ana Marluz Bonfim, pais de Sara e o menino...
Pedro. O Pedro, né? E Pedro, a gente agradece a vocês pela linda história, não só de amor, mas de, vamos dizer assim, de fecundidade, né? De zelar pela vida, de cuidar da vida. Tem Sara aí. Sara é uma referência para a família e agora para os nossos telespectadores também. Você queria dizer alguma coisa? Não, no momento quando ela disse que a biomédica, né, questionou a idade, né, a gente achou engraçado, mas foi o agir de Deus e aí, para ela, naquele momento, ela não sabia. Maravilha. Então, a gente agradece a vocês, os nossos telespectadores, a Célia Versosa, né, minha amiga lá do nosso encontro. A gente agradece também a todo o grupo da Ultraplast, né? O professor Wellington, que patrocina esse programa com tanto carinho. Tudo que o pessoal precisa de marmita, descartáveis, talheres, essas coisas todas. É só entrar em contato com a Ultraplast lá no tabuleiro, mas tem toda a equipe comercial e tem nas redes sociais você encontra isso. Nosso muito obrigado a vocês dois, Obrigada. aos nossos Obrigado telespectadores também. E agradecer a Deus por mais um programa aqui junto com vocês. Fiquem certos de que na próxima semana estaremos aqui de volta com a vontade de Deus. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.